Paz, Senhor Jesus, a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente já vai começar a nossa live de hoje. Acender uma música. Sejam muito bem-vindos, a paz, Senhor Jesus. Quem puder já vai compartilhando essa live. Vai compartilhando no aviãozinho aí do lado. Vai chamando todo mundo para participar. Hoje a nossa temática será a igreja perseguida. Antes da gente definir um pouco sobre o conceito igreja, que a gente precisa entender isso, eu queria falar um pouco do nosso projeto. Nós fazemos parte de uma agência missionária chamada Vivendo para Algo Maior. Depois, se quiserem entrar, eu vou deixar até o arroba da agência aqui. Vocês entram lá, já segue, passa a conhecer o nosso trabalho. Nós temos atuado tanto com missões locais e transculturais, temos desenvolvido alguns trabalhos para a glória de Deus e nós contamos com o povo de Deus nessa empreitada. Vamos fazer menção do texto sagrado? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 5, o Sermão da Montanha, capítulo 5, a partir do versículo 10 e 12, que vai nos dizer assim: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Isso aqui são palavras do próprio Cristo, palavras de Jesus ao seu povo, declarando que nós sofreríamos perseguições, assim como os profetas sofreram, assim como ele também fora perseguido. E ele nos assegurou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque nele nós venceríamos todas elas. Segundo texto que eu quero ler para nós nesta manhã, carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 12, que vai nos dizer assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Eu vou repetir. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus certamente padecerão perseguições. É fato, já ficou claro e evidente aqui, que o cristão, aquele que se decide por servir a Cristo, e aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de evangelho do próprio Cristo, um evangelho genuíno, ele vai padecer perseguição. E aí, para a gente definir o que é conceito de perseguição, primeiro a gente precisa definir o que é conceito de igreja. O que é ser igreja? Será que igreja aqui está se referindo a somente instituição? Há duas maneiras de nós descrevermos igreja, pelo menos duas vertentes. Primeiro, igreja como organização, o que é o templo físico, igreja institucional. E também temos igreja quanto organismo vivo, que somos nós. Nós, todos aqueles que recebem a Cristo, se tornam igreja. O próprio Jesus deu declaração a isso em Mateus 16, 18, dizendo a Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Ou seja, a confissão de Pedro, Pedro confessando a Cristo e anunciando o Evangelho, logo nos dá a entender que todo aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador passa a se tornar igreja de Cristo. E por quê? Porque a igreja de Cristo não é placa de igreja, não é algo denominacional ou institucional, e sim é um povo separado, um povo escolhido, aqueles que entenderam a proposta do Evangelho e reconheceram e confessaram a sua fé em Cristo Jesus.
Então o fundamento da igreja, ele está em Cristo. Cristo é o fundamento, a pedra principal, a pedra fundamental, a pedra de esquina, que muitos rejeitaram e que por conta disso, pela graça, nós fomos alcançados a este evangelho de salvação. Cristo, então, ele edifica a sua igreja. A igreja é edificada a partir de Cristo, que é a pedra fundamental. Então, logo quando eu me torno um cristão, e eu não estou dizendo aqui um evangélico, um crente, porque há diferença. Hoje em dia, o evangelho ele se tornou pop. E o que é isso? Se tornou popular. Caiu no agrado de todos. Antigamente, havia sim uma rejeição, uma resistência maior quanto ao cristianismo. Que hoje nós já não encontramos mais essa tamanha dificuldade. Segundo o IBGE, se não me engano, cerca de 15 milhões de igrejas, milhões, são abertas por ano. Então, assim, a demanda é muito grande, tem crescido. Aos olhos de alguns, a igreja tem crescido. Sim, tem crescido em número, em estatística. Mas será que esse crescimento em número, em quantidade, significa crescimento qualitativo para o reino de Deus? Será que todo ajuntamento, será que todo movimento, será que toda a esfera de tamanho de pessoas, de número de pessoas, significa ser de fato e de verdade a igreja de Cristo? Porque se nós falamos aqui que a igreja institucional é apenas um templo, obviamente necessário para o ajuntamento dos santos, é a assembleia, né, o lugar onde os santos se encontram para louvar a Deus, para prestar um culto ao Senhor. Mas o templo ele só se torna igreja porque existem igreja lá dentro, que somos nós. O templo do Espírito Santo. Nós, como igreja, como organismo vivo, estamos ali reunidos dentro de um templo, dentro de uma loja alugada, dentro de um espaço geográfico. Aquele espaço só se torna igreja por conta de nós, que somos a igreja de Cristo, uma vez que temos uma vida pautada à luz da palavra e somos cristãos. Porque ser evangélico hoje virou modismo. Virou uma coisa pop, popular, todo mundo aceita ou se simpatiza com a religião. E aí a gente percebe que se a gente não entender o conceito de ser igreja, que ser igreja não é estar na igreja, não é frequentar o templo, é ser a imagem de Cristo, de fato e verdade, viver a essência de Cristo, porque a palavra cristão significa miniatura de Cristo, pequeno Cristo. E o que isso quer dizer? Nós somos inferiores a Cristo, somos menores que Ele, todavia fomos feitos à imagem dEle. Então, uma vez que nós confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa vida, ela tem que ser remodelada a partir de Cristo, que é a nossa imagem de perfeição. Então a nossa vida agora ela passa a ter um novo curso, um novo projeto de sermos a imagem e semelhança do nosso Criador. É bem verdade que quando o homem cai, quando o homem peca, a Bíblia vai dizer que destruídos fomos da glória de Deus, separados fomos, houve uma ruptura na comunhão plena que havia de Deus com o homem. E parte dessa imagem e semelhança que o homem adquire quando ele é criado, ela é perdida. Parte dessa imagem que o homem recebe como a imago Dei, que é a imagem de Deus no homem, ela é descaracterizada por conta do pecado. E somente em Cristo Jesus nós conseguimos voltar a ter essa imagem. A partir de Cristo nós conseguimos ter essa junção novamente da comunhão com Deus, que fora perdida por conta do pecado. Então nós só nos tornamos igreja de Cristo quando passamos a viver a excelência da palavra de Deus, a excelência da verdade do Evangelho. E isso independe de placa de igreja, de templo institucional, de denominação. Isso é viver o Evangelho, a palavra de Deus. E aí nós nos tornamos cristãos, miniatura de Cristo, pequenos cristos. Assim pelo menos deveria ser. Nós somos ou fomos escolhidos como embaixadores de Cristo na terra, geração eleita, sacerdócio santo, para nós testemunharmos e evidenciarmos aqui na terra as obras de Cristo.
assim como ele fez e operou enquanto esteve aqui no seu ministério terreno, assim nós devemos dar continuidade nesta igreja. A igreja que tanto o apóstolo Paulo pregou e falou. A igreja que Atos dos Apóstolos nos ensina, do partir o pão, da comunhão. Então nós precisamos entender o nosso papel quanto igreja. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Me dá um sinal aí se tá todo mundo ouvindo bem. Seja bem-vindo todo mundo que tá chegando aí com a gente. Só me dá um sinal aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Dá um sinal aí se alguém tá ouvindo bem ou se tá tendo alguma interferência no áudio. Tá tudo bem? Então vamos seguindo. Então nós temos esses dois conceitos de igreja. Igreja institucional, que é o templo físico, e igreja como organismo vivo, que somos nós, todos aqueles que seguem o padrão de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que Cristo virá arrebatar. Não é placa de igreja, não é denominação, é a igreja lavada e remida no sangue dele. Somos nós. Isso implica sobre nós uma certa responsabilidade quanto a isso. Porque nós carregamos um nome à frente do nosso nome agora. Agora não carrego mais o meu nome de primeira instância, agora eu carrego o nome de Cristo sobre a minha vida. Por isso o bom testemunho do cristão, porque quando nós não damos bom testemunho, nós estamos levando Cristo ao vitupério, ou seja, vergonha novamente. Estamos crucificando Cristo novamente. Porque muitas das vezes nós falamos em nome dele, vestimos uma imagem de crente, de cristão, aliás, sendo que na verdade a nossa conduta não está concernente à de Cristo. E quando eu disse que há uma diferença entre evangélico, crente e cristão, por quê? O evangélico se tornou algo popular, como eu disse. O crente é todo aquele que crê. A palavra crente vem de crer, de credo. Crer até o diabo crê, irmão. A Bíblia mesmo assegura, se não me engano, em Tiago, que ele crê e estremece. Porém, ele não obedeceu a palavra de Deus, ele se rebeliou. Então, crer por crer, qualquer um pode crer. O que vai evidenciar se de fato, de verdade, somos cristãos, é a nossa obediência, é a nossa entrega, é a nossa vida mediante a imagem que recebemos de Cristo. É o nosso espelho, nosso modelo é Cristo. E quando nós imitamos a Ele, quando nós vivemos pautado à luz da palavra, a imagem dele, aí sim nós estamos de verdade sendo verdadeiros cristãos, verdadeira igreja na Terra. O problema é que a igreja hoje ela tem tido um conceito no século XXI remodelado. E o que é isso? A geração de hoje tem invertido alguns valores, onde as verdades bíblicas hoje têm sido se tornado, relativas. Tudo é relativo. E há um grande perigo nisso aqui, onde o comportamento tem sido contrário às Sagradas Escrituras, dando lugar ao misticismo, à religiosidade. E nós deixamos de ocupar o nosso papel quanto igreja do Senhor para dar espaço a outras questões que em nada glorificam o nome do Senhor. Então, o que eu tenho a dizer para nós nesta manhã: assuma o seu papel de igreja. A gente tem visto por aí as instituições, a segunda esfera da igreja, que é as instituições, as denominações, se degladiando, brigando entre si. Sendo que, na verdade, deveriam estar unidas. Por quê? Por causa do mesmo propósito, vivendo o mesmo propósito, o mesmo ideal. Ainda que, às vezes, com divergência de opiniões, que isso é normal, talvez por uma linha teológica diferente da outra, mas a questão é a mesma. Cremos no mesmo Deus, no mesmo Cristo, o único Cristo ressurreto, que morreu, ressuscitou no terceiro dia, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e virá buscar a sua igreja. Nós temos o mesmo fundamento de fé, cremos no mesmo Senhor. E o porquê de tanta briga, porquê de tanta disputa, de tanta porfia? Porque, na verdade, perdemos tempo com questões que não edificam o corpo místico de Cristo, a qual nós dizemos que pertencemos,
seja lá por questão denominacional, estatutária, o estatuto de uma igreja rege, que deve se preservar os usos e costumes. Vou dar um exemplo aqui, e não há problema quanto a isso, desde que se faça com entendimento, a ponto de saber que isso não pode ser feito como doutrina para salvação. E é o que tem acontecido. Muitas instituições se acham mais santos, mais perfeitos, e querem estabelecer os usos e costumes como doutrina para a salvação. E aí logo quem pensa diferente ou quem não segue a mesma visão, o mesmo pensamento, é visto como alguém que está fora da direção, perdeu a essência, é rebelde, não vai ser salvo. E assim, a gente fica perdendo tempo com questões que não é implícita no Evangelho, que não vai trazer salvação, que não vai gerar confronto para edificação pela palavra. E aí as pessoas ficam nessa disputa denominacional, o diabo só aplaudindo, porque é isso que ele quer dividir o povo, e a Bíblia diz que igreja dividida não subsiste. O povo de Deus, ao invés de se unir, eles se dividem, por questões de opinião, por não saber nem respeitar o outro. Porque aquilo que eu faço como renúncia para minha vida, eu tenho que entender que é algo pessoal, eu não posso imputar isso sobre a vida do outro. E se eu faço, eu tenho uma razão ou motivo para fazer, glória a Deus por isso. Desde que eu saiba a motivação pela qual estou fazendo. Agora, o que nós não podemos é nos achar no direito de condenar alguém ao inferno por pensar diferente ou agir diferente. Às vezes nos colocamos no lugar de Deus. Uma coisa é pregar contra o pecado, isso é fato, e vocês nunca vão me ver aqui falando palavras de massagear o ego, palavras de omitindo a nossa responsabilidade quanto a pregar a palavra. Nunca. A palavra, ela tem que ser pregada dentro do seu contexto. Essa que é a questão. A palavra de Deus, ela tem que ser exposta da forma que ela realmente é. A proposta do evangelho sempre vai ser salvação. O problema é que muitas pessoas, elas querem aplicar juízo diante das outras. E uma fala do meu amigo pastor Bruno Alves, se eu não me engano, ele deve estar aí assistindo. Antes, mais importante do que apresentar o juízo que condena, o mais importante é mostrar o amor que liberta, que salva. Essa é a proposta do evangelho. Nós sabemos que há um Deus poderoso, justo, que irá requerer de nós, sim, tudo aquilo que ele deixou aqui como mandamento. Sim, ele irá nos julgar, ele irá nos colocar diante dele, mediante a todas as nossas ações. Só que isso cabe a ele, não a nós. A nós cabe mostrar a palavra de Deus como ela é. Não fora do seu contexto, com versículos isolados, criando doutrinas e ensinamentos que não são bíblicos, e imputando sobre o povo, às vezes, até mesmo um jugo. Na verdade, nós precisamos pregar o evangelho dentro do seu contexto. Salvação. A proposta é salvação. Sempre será salvação. Haverá condenação? Haverá. Para aqueles que não receberem essa palavra. Mas a proposta inicial do evangelho sempre será amor e salvação. Óbvio, como eu disse, sem passar a mão em cima do pecado. O pecado, ele deve ser exposto, pregado contra o pecado. Porque a palavra nos adverte sobre isso. Só que eu preciso entender o que é pecado. O papel da igreja é justamente saber o papel que lhe cabe dentro, não só da instituição, como dentro da sociedade. Qual é o papel meu quanto igreja? É ficar medindo a roupa dos outros? É ficar pensando, a irmã cortou a ponta do cabelo, isso é errado, ela vai pro inferno. Ela pintou o cabelo, ela pintou a unha. Gente, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é mudança de vida, de caráter. O evangelho é fazer o homem caído se levantar. O homem que está morto em seus delitos e pecados, porque quando o homem peca, ele morre.
O homem sem Deus, ele está morto. E a proposta do evangelho é trazer vida a esse homem através da palavra de Deus, através da mudança de vida. E eu preciso entender isso. E se nós, quanto igreja, entendêssemos a real proposta do evangelho, as igrejas não estariam disputando entre si. As igrejas não estariam abrindo cada hora uma igreja. Teria necessidade de ter várias denominações, será? Como existem? Cada uma com o seu pensamento, com as suas divergências. E se tem tanta igreja aberta, mais uma pergunta eu faço. O porquê de não ter uma mudança significativa no nosso país, no nosso mundo, na nossa sociedade? É porque nós estamos falhando quanto ao nosso papel de igreja. Estamos falhando. Ao invés de estarmos preocupados com o reino, ao invés de estarmos preocupados com a salvação de vidas, nós estamos preocupados com questões vãs, com coisas fúteis, que não vai edificar e não vai nos levar a lugar nenhum. Estamos preocupados com os galpões, né, as igrejas, os templos cheios. Estamos buscando e pedimos por um avivamento, mas esse avivamento não é um avivamento pela palavra, não é um avivamento que gera transformação, que gera mudança na segunda, na quarta, na terça, durante a semana, durante a vida. É um avivamento momentâneo, um avivamento de templo, de culto, de horário de culto, onde eu estou dentro do templo. Onde eu choro, onde eu me emociono, onde eu até me comovo, mas não gera em mim transformação. Então, entenda uma coisa, Cristo nunca trabalhou com quantidade, e sim com qualidade. Anote isso aí, escreve isso aí. Qualidade e não quantidade. Se Cristo quisesse trabalhar com quantidade, ele teria... Quantas vezes a multidão... Perceba uma coisa comigo, a multidão acompanhava Cristo. Seguia ele, mas a multidão, nem todos que estavam ali estavam porque criam nele, nem todos que estavam ali estavam porque iriam segui-lo. Alguns eram somente espectadores, alguns estavam ali somente procurando algo para acusar. Alguns outros da parte da multidão estavam ali somente para receber os benefícios dele. O que ele poderia oferecer, cura, milagre, provisão do pão, enfim. A multidão nunca foi quem seguia Jesus. Quem seguiu mesmo foram os 12, foram os discípulos. Então entenda uma coisa, Cristo nunca trabalhou por quantidade, e sim por qualidade. Por quê? Porque a qualidade vai evidenciar a verdade. A quantidade nem sempre quer dizer aprovação. Às vezes a gente pensa, a igreja está lotada, o templo. Houve um mover do céu naquele lugar. Será? Às vezes não passa de barulho de lata vazia. Porque se não tiver vida com Cristo, se não evidenciar Cristo em sua vida, se não tiver a essência de Cristo, como nós falamos aqui, não é igreja. É apenas um ajuntamento. Ajuntamento de pessoas não significa ser igreja. Então a gente precisa mudar esse conceito que a gente tem. De achar que todo lugar, só porque tá cheio, Deus está na casa. De achar que todo barulho, todo movimento é Deus falando, é Deus agindo. Muito cuidado, precisamos ter discernimento. E aí nós nos contentamos, como igreja que dizemos que somos, em ficar presos nesse sistema de apenas nos preocupar com o uniforme do congresso, com os grandes eventos, as grandes conferências. E será que é isso mesmo que o Senhor espera de nós? Será que é esse o papel que a igreja tem que desempenhar? Será? Entrar e sair de campanha que não muda nada a vida das pessoas, porque a atitude delas não muda fora do templo? A gente precisa entender que antes de qualquer coisa precisamos ser igreja. E ser igreja implica ser igreja em qualquer lugar e a qualquer momento. Por quê? Porque eu tenho Cristo em minha vida. É Cristo em mim e eu em Cristo. Eu não vivo fora dele. Eu entendi que eu, fora de Cristo, eu não tenho vida em mim mesmo. Logo eu preciso estar nele, enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Só assim eu me torno igreja de Cristo. E o papel da igreja é o quê? Anunciar as boas novas de salvação. Anunciar o evangelho. Seguir a paz com todos. Quais são as prerrogativas de ser igreja?
assistenciar o próximo, assistir o próximo em sua necessidade, porque isso é mandamento. É o segundo mandamento com promessa. É o segundo mandamento, o maior mandamento da Bíblia. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós cumprimos esses dois, nós cumprimos todos os mandamentos, porque Cristo reduziu todo o mandamento nesses dois. Se eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele como primícia, como prioridade na minha vida, e eu consigo reconhecer no meu próximo o amor como eu me amo, como eu me vejo, tendo empatia, tendo misericórdia, logo eu estou cumprindo o mandamento. Logo eu me torno igreja. Porque não adianta eu dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. Eu ignoro a causa do meu próximo. Eu não assisto o meu próximo na sua necessidade. Que amor é esse? João vai falar sobre isso. Evangelho de 1 João. Que se eu digo que eu amo a Deus, mas eu tendo condição de ajudar o meu irmão e negligencio essa ajuda, não faço, eu não amo a Deus, eu não conheço Deus e o amor de Deus não está em mim. Isso é a Bíblia que está dizendo. E quantos de nós temos falado de Deus, falado em nome de Deus, mas na hora de nós evidenciarmos isso na prática, nós negligenciamos, nós erramos, nós falhamos. Tiago vai dizer pecado de omissão. O bem que você sabe que pode fazer, que deve e não faz, nisso você peca. E muitas das vezes nós pecamos assim, porque estamos preocupados somente com o nosso umbigo, com as nossas próprias necessidades. Somos egoístas. Só que Deus está falando para nós nessa manhã, aprenda a ser igreja. Igreja não foi, os templos, a igreja institucional não foi aberta somente para poder fazer grandes eventos. É para acolher o necessitado. É para assistir o necessitado. É para acolher vidas que estão lá fora. E às vezes, o que nós fazemos? Nós nos prendemos ao mundinho das quatro paredes, nos prendemos no sistema denominacional, que muitos não podem nem sair da igreja para ir em outro lugar. Ficamos ali presos, vivendo somente aquele ciclo ali de culto semanal, de festa disso, festa daquilo, departamento disso, departamento daquilo. Não tô falando nada contra não, mas precisa ter um entendimento nisso aí, um equilíbrio, porque senão a gente se perde. A real proposta do evangelho não é essa. A real proposta do evangelho é sair das quatro paredes. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê que ele menciona criatura? Porque quando, antes de nós confessarmos a nossa fé em Cristo, antes de nós reconhecermos Cristo como nosso Salvador, nós não somos filhos, somos apenas criatura. Nós só passamos a ser filhos de Deus por adoção quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Antes disso, não passamos somente de uma criatura. E o que Deus está dizendo é, o que Jesus disse aos discípulos é, a palavra que eu vos dei, o evangelho que eu confiei a vós, pela virtude do Espírito Santo, pelo poder derramado do Espírito Santo sobre vós, vocês vão pregar e anunciar a toda criatura. Para quê? Para que a criatura se torne filho, assim como vocês se tornaram. Então, a maior responsabilidade da igreja é anunciar o evangelho. E como que você anuncia o evangelho só dentro de casa? Esperando que chegue uma visita? Óbvio que sempre tem um visitante, sempre tem um ou outro para ouvir a palavra e, quem sabe, ser convencido pelo Espírito e ir lá à frente e confessar sua fé em Cristo. Só que entenda que você vai alcançar mais vidas é fora das quatro paredes, não é só preso dentro. É lá no mundo onde as pessoas estão morrendo dia após dia, descendo a sepultura sem salvação. É lá fora onde muitos estão à margem da sociedade, onde muitos estão à mercê do pecado, aprisionados pelo jugo do diabo. É lá que o Senhor nos quer, arrancando essas vidas das garras de Satanás e trazendo para a presença de Deus. Esse é o objetivo da igreja, o anúncio do evangelho que liberta, que transforma, que gera vida. Assim foi com os apóstolos, assim foi, eles saíram pregando o evangelho. Eles não ficaram dentro das sinagogas fazendo congressos, fazendo grandes eventos, não. Eles saíram para pregar a palavra de Deus e anunciar o reino vindouro de Cristo.
O reino vindouro, Jesus veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja. É essa a palavra que devemos anunciar. Ele voltará. Ele voltará. Eu já vou chamar meu amigo Felipe aqui para a gente discutir um pouco esse assunto sobre igreja perseguida. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas estão tão na falta da sua identidade quanto igreja, que as pessoas estão se utilizando de desculpas para poder não fazer mais parte do corpo de Cristo, não fazer mais parte da igreja. Eu não sou mais igreja porque fulano me destratou. Eu não sou mais igreja porque o pastor não me deu oportunidade. Eu não sou mais igreja porque quando eu precisei eu não tive ajuda. Eu não sou igreja porque ninguém me nota. Enfim, são inúmeras as desculpas. Só que a Bíblia nos diz em Romanos que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem as injúrias, nem as calúnias, nem as humilhações, nem as afrontas. Nada do que nós passamos na nossa vida é capaz de nos separar do amor de Cristo, quando nós de fato, de verdade, somos igreja. Pai Senhor, meu amigo. Pai do Senhor. Tudo bom? Seja bem-vindo. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Felipe, eu estou falando aqui um pouco sobre o conceito de igreja, para nós primeiro entendermos qual é o nosso papel quanto igreja. Sim. E eu queria falar um pouco hoje sobre a igreja perseguida. E quando nós falamos de igreja perseguida, tem muitas pessoas que pensam que é a instituição, que é, no caso, coisas banais, do tipo, fulano está implicando comigo e fulano não me deu a paz do Senhor, e as pessoas tomam todo tipo de afronta, ou todo tipo de desentendimento pessoal como perseguição à igreja. Na verdade, a perseguição, ela nos mostra, Cristo nos diz que nós seremos perseguidos por amor do seu nome. A palavra é bem clara e sucinta em dizer que nós seremos perseguidos por conta do Evangelho. Correto. Por conta do anúncio da palavra de Deus, porque a palavra é uma palavra libertadora. Sim. Então, assim, a gente vê as pessoas hoje se utilizando de inúmeras desculpas para não ser mais igreja, para não pertencer mais ao corpo de Cristo. Né? Porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Só que o que Jesus fez por nós? Não conta muito mais se colocarmos na balança? Sim. E a gente acaba, às vezes, imputando sobre Cristo, que não tem culpa de nada, uma responsabilidade que não é dele. Fulano me fez mal na igreja, por isso eu não pertenço mais à igreja. Mas e Cristo? O que Cristo te fez? Cristo te deu a vida. Então, assim, não tem desculpa para nós deixarmos de ser igreja. Correto. Tudo me leva a crer que quando nós deixamos de ser, na verdade, nunca fomos. Talvez éramos só simpatizantes. Sim, sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a perseguição que a igreja tem enfrentado. Na sua opinião, o que é perseguição contra a igreja? Então, Ariane, primeiramente eu quero agradecer pelo convite que você me fez. Sabe da admiração que eu tenho pelo seu ministério, sua vida, sua família. Né? E eu sei também o quanto você atua nessa obra missionária, né? Nessa agência que você está enviando por algo maior, que Deus continue abençoando. Bem. Eu parei um pouco para analisar e estudar. Se a gente for olhar, o povo de Deus, ele sempre foi perseguido. Tanto no Antigo Testamento, com Israel, e quanto no Novo, com a igreja. Você começou a live dizendo aí, leu um texto, que o próprio Cristo afirmou que nós seríamos perseguidos. Né? João, capítulo 15, está dizendo que por causa que Cristo foi perseguido, os discípulos também seriam perseguidos. Só que hoje a gente está deturpando essa visão de perseguição, como você bem disse, né? Por causa de um desentendimento ou uma opinião contrária, a gente já se autodenomina um cristão perseguido. E muitos também pensam que não há perseguição no mundo. Que pelo fato de a gente aqui no Brasil gozar de liberdade religiosa, né, artigo 5º da Constituição, a gente julga, né, o mundo inteiro a partir de uma visão subjetiva nossa. Isso é totalmente errado. Então, para a gente estabelecer, né, um conceito de o que é perseguição e o que não é, se a gente for olhar, eu dei uma analisada no site Portas Abertas, é um site muito interessante,
lá eles estabeleceram, né? Quando que a perseguição religiosa ocorre? Primeiro, quando nós não temos garantia de nossos direitos de liberdade religiosa. Exato. Segundo, quando a conversão ao cristianismo é proibida. Por exemplo, no Estado Islâmico, um islão se converter ao cristianismo, ele vai ser perseguido, né? E essa perseguição, vale ressaltar aqui, a gente está falando, gente, de morte. Sim. A mesma perseguição que os apóstolos passaram. É mártir mesmo, é morte. Ou você confessa a sua fé em Cristo e morre, ou você nega Jesus para ficar livre. Sim, sim, né? E muitas vezes essa perseguição ela é institucionalizada, né? Aprovada pela lei. Porque, por exemplo, a gente olha na história da igreja, principalmente no começo, a gente pensa que a perseguição era somente pela vida religiosa. Mas não, quem estava perseguindo não pensava que estava perseguindo, porque eles estavam cumprindo a lei. Então a gente vê que o governo era totalmente voltado contra o cristianismo. Outra coisa que caracteriza a perseguição é quando as pessoas são forçadas, né, a deixarem suas casas, seus empregos, ou seja, sua rotina normal por causa da fé. Né? Quando elas são agredidas fisicamente ou até mesmo mortas, são presas, né, sem assistência de nenhum direito, né, são interrogadas, geralmente são trancafiadas ali em qualquer lugar, jogadas, e por causa da fé. Não está relacionado por causa de uma opinião divergente, mas, bem como você disse, por causa da fé em Cristo Jesus. Exato. E hoje aqui no Brasil a gente goza de uma liberdade religiosa, e como você bem diz aí, a gente fica né, tentando provar que é melhor que o outro, brigando com o outro, denominação brigando com denominação, e sendo que a gente não tem, entre aspas, uma perseguição de fato dita. Né? Porque eu, pelo menos, não escuto aqui, né, através de vídeos, de mídias sociais, até mesmo de televisão, que um cristão foi morto aqui no Brasil por causa da fé. Entendeu? Agora, se a gente for olhar no mundo inteiro, principalmente no Oriente, muitos cristãos estão sendo mortos. Né? Eu pesquisei, a Nigéria é o país onde mais se mata cristão atualmente. 13 cristãos por dia são mortos no mundo. Fora que na Coreia do Norte, perdão, é o país onde mais cristãos são perseguidos. A gente vê que a perseguição é tão agravante que muitos são impedidos de cultuar, de andar com a Bíblia. Acho que uns 3 anos atrás, eu conheci uma missionária. Ela foi missionária no Butão e nas Filipinas. Missionária Lídia Caetano. Hoje acho que ela está no Brasil. Não sei se você já ouviu falar. Ela vem bastante aqui na nossa região. E foi no congresso e na época ela pediu para eu encher alguns balões. Ela me deu um balão laranja e tinha um monte de escrito estrangeiro nele, né? Aí ela falou comigo, Felipe, toma cuidado para você não estourar esse balão aí, porque ele é importante para mim. Aí eu peguei o balão, enchi, ela falou, essa mulher tá doida aí, falando pra eu tomar cuidado com o balão. Aí depois que ela foi pregar, ela pegou o balão e mostrou. Falou, gente, tá vendo esse balão aqui, ó? Aqui tá escrito um capítulo do livro de Atos. Os cristãos da Coreia do Sul, eles enchem esse balão e soltam em direção à Coreia do Norte, para quando o balão esvaziar e ele cair, os cristãos da Coreia do Norte não podem andar com Bíblia por causa da perseguição. Então eles pegam, mandam um balão, e no balão está um capítulo da Bíblia para eles poderem meditar na palavra. Então, ou seja, enquanto que no Brasil a gente tem Bíblia de sobra e o povo não lê, lá na Coreia do Norte, o pessoal tem que pegar um capítulo da Bíblia no balão. A Coreia do Norte, hoje, ela é um dos países que estão dentro da janela 1040 que mais sofre essa retaliação. Porque o governante, o presidente de lá, ele é totalmente opressor e totalmente um governo ditatorial. Então, assim, cada casa lá, e eles são inspecionados, as pessoas vão lá do governo e vasculham sua casa mesmo. Não pode ter Bíblia e outra. Tem que ter um quadro do governante na sua sala. Ou seja, ele força as pessoas a adorarem a imagem dele. Uhum. Então, pensa bem, porque quem não segue isso não tem os direitos que os outros têm. De moradia, de comida, enfim, de tudo. Não gozam das prerrogativas que o governo oferece para a população. Então, é o que você falou, enquadra nisso aí. A perseguição ela é justamente você perder o seu direito.
Nós estamos no Brasil, num país totalmente laico, um país onde te dá direito de professar sua fé. Você para numa praça pública, você pode abrir a Bíblia e falar de Cristo à vontade. As pessoas podem passar, não te dá importância, enfim, mas você não vai ser preso por conta daquilo e nem apedrejado e nem maltratado por conta daquilo. Talvez ignorado, mas isso não vai ferir a sua vida, agredir a sua vida, não vai te causar risco de vida, de morte. Agora, você falou da Nigéria, eu estava observando também Irã, esses lugares onde o islamismo dominou, que grande parte do mundo o islamismo hoje tem tomado conta numa velocidade muito grande, e isso deve ser a nossa maior preocupação, porque eles têm avançado muito rápido, muito rápido. E nós sabemos que eles são totalmente contra o cristianismo, contra a fé cristã, e até mesmo o norte do Moçambique, onde o nosso trabalho no Moçambique fica mais para baixo, mais para o sul. Mas no norte do Moçambique já tem dados alarmantes de perseguição dos muçulmanos, dos islâmicos. Por quê? Porque eles convertem os africanos ao Islã, tá? E esses muçulmanos se tornam, como que se diz? Rebeldes. Eles se tornam rebeldes, eles se tornam soldados do Islã, e ali eles começam a perseguir os cristãos da localidade. E quando a gente fala de perseguição, gente, a gente não está falando de uma ofensa, de alguém não concordar com você ou te tratar mal verbalmente. Isso é fácil de suportar. A gente está falando de pessoas que chegam invadindo a sua casa, pegando os seus filhos, levando como escravo, estuprando as mulheres, tá? Entram aqueles bando de rebelde de tipo 5, 10 homens, estupram todos eles uma mesma mulher, cortam os seios da mulher para que ela não possa amamentar mais, isso quando a deixam viva. Sim. Matam os homens da casa, que são os progenitores, os provedores do lar, e levam seus filhos como escravos. E fazem dessas crianças soldados para poderem dar continuidade a esse bando de opressores, bando de rebeldes. A gente está falando disso, isso é perseguição. Isso é perseguição. Então, assim, eu não consigo entender e colocar e caber na minha cabeça esse povo mimizento da nossa geração, que qualquer coisa estou sendo perseguido. Você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é ter seu direito violado. Você não sabe o que é você não poder carregar um exemplar da Bíblia. É como você disse. A Bíblia, em muitos países, ela é fragmentada. São pequenas porções, pequenos versículos rasgados mesmo da palavra que entram de forma sutil e se pegar, morre. Entendeu? Pessoas que cultuam dentro de porões, dentro de ônibus. Tem lugares que as pessoas alugam ônibus, alugam van, colocam os cristãos dentro, ficam andando na cidade e ali dentro fazendo seu culto, pregando a palavra. Por quê? Porque não tem essa liberdade. Não tem liberdade de ter um culto no lar, de ter um culto em uma instituição, um templo físico. Não tem. E o interessante, Mariana, é que a perseguição tem crescido no mundo. Em 2018, eram cerca de 245 milhões de cristãos perseguidos. Agora, em 2021, saiu recentemente, subiu para 340 milhões. Aí entra aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente analisa o cristianismo de maneira geral a partir da nossa realidade. A gente pensar que o mundo já foi tudo cristianizado, que o mundo não tem mais perseguição, mas a gente olhar no olhar global, tem povo de Deus sofrendo. Sofrendo muito. Porém, a gente também... Eu fico triste, mas eu fico alegre ao mesmo tempo. Porque a perseguição, ela nunca matou a verdadeira igreja. Ela pode acabar com a instituição, como você bem pontuou aí. Porém, a igreja continua triunfante. Porque é uma promessa que nós temos, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem uma frase do Tertuliano que eu gosto bastante. Que o sangue dos mártires é sementeira do evangelho. Porque por mais que o mundo, né, o império das trevas se levante contra a igreja, o que está em nós é maior do que está lá. Né? Nós temos a promessa que o nosso Deus Todo-Poderoso vai estar conosco. E se a gente for olhar, a igreja, ela prospera, até mesmo na Nigéria, né, eu li um artigo que, por exemplo, o pentecostalismo está crescendo na Nigéria, na China, em lugar onde as pessoas, a igreja
é extremamente perseguida. Aí, se a gente for olhar a qualidade, como você bem disse aqui, de cristão na Nigéria, na China, para o nosso país, a gente vê que é discrepante. E sendo que eles têm tudo ao contrário para largar Jesus, eles estão crescendo. E aqui onde a gente tem liberdade, a gente tem a certa comodidade para fazer tudo que a gente quer, a gente parece estar minguando, tá inchando, na verdade, né? Inchando. Não é um crescimento saudável. Sabe por quê? Quando eu olho Pedro dizendo, quando Herodes quer matá-lo, que ele diz assim, o homem não pode, eu não posso, porque eu tenho que temer o homem, sendo que o homem pode matar meu corpo físico, mas todavia a minha alma está em Deus. Sabe, eu fico vendo como que nós estamos falhando no critério de ser igreja. Porque ser igreja significa morrer, se dar pela causa do evangelho. Sabe, aí eu vejo assim, a igreja que deveria gerar vida, e essa vida que esteja disposta a morrer por essa palavra, eu vejo pessoas mortas como se estivessem vivas dentro da igreja. Sabe, brigando por questões tão fúteis, perdendo tempo de verdadeiramente levar o evangelho que liberta, que salva, sabe? E o que mais dói meu coração é de ver como que a igreja ela se omite a isso, sabe? A essa realidade. Porque você está num lugar onde você não sofre perseguição, onde você tem liberdade, onde você está com seus direitos aparentemente garantidos, só que você não se lembra que o seu semelhante, que o seu irmão, que a sua família, porque a nossa família está lá sofrendo. Sabe, aí a gente ignora a realidade do outro, como você bem disse, a partir da nossa realidade que é diferente. Só que quando nós somos parte do mesmo corpo, quando um membro padece, os outros membros também sentem. Isso é verdade. O corpo sente. Sim. Então, assim, nós, quanto igreja, estamos falhando. Estamos falhando. Sabe, estamos falhando porque a gente não tem dado a real importância que se deve dar a essa causa. Pelo amor de Deus, você que hoje, qualquer motivo, acha que está sendo perseguido, que qualquer motivo é motivo de você abandonar a igreja, abandonar a Cristo, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Você não sabe o que é perseguição. E eu sempre digo, a igreja do século XXI, principalmente a igreja brasileira, não está preparada para muita coisa, não está preparada para um avivamento. Clama por avivamento, mas não sabe o que é avivamento. Porque o avivamento ocasiona isso. Quantos avivalistas verdadeiros, que a gente olha para o nosso passado, que levantaram a causa, a bandeira do evangelho, não morreram pela mesma causa. Então, todo avivamento, ele gera transformação, ele gera produção, e isso, obviamente, que vai ter uma retaliação. Será que a gente está preparado para isso ou a gente vai ficar na nossa zoninha de conforto? Porque, assim, é bom, né? Não ser incomodado, não ser afligido. Só que, mais uma vez, prova que alguma coisa está de errado com a gente. Porque Jesus disse o quê? Se você for igreja, se você verdadeiramente viver, como eu li aqui, para Cristo, você será perseguido. Então, a gente vê uma igreja que não é perseguida. A gente vê uma igreja onde só recebe aplausos. A gente vê uma igreja onde encontra somente portas abertas para ela. Alguma coisa de errado. Quando a gente não é perseguido, a gente está errando no nosso propósito, né? A gente for olhar os apóstolos, eles foram chamados e eles tinham consciência que eles seriam perseguidos. Tanto é que em Atos, lá, se eu não me engano, no capítulo 4, eles ficaram alegres pelo fato de eles estarem sendo perseguidos. Paulo, ele relata, até mesmo o chamado dele, Deus foi nítido, ó, você vai ser perseguido, você vai sofrer. Não que a gente tem que eu li um livro muito interessante, lançado recentemente agora, da CPAD, Missões, Nossa Hora Chegou. E ele falou o seguinte, que o missionário, e ele tratou o missionário tanto transcultural quanto o missionário urbano, ele não precisa sofrer. Porém, ele tem a consciência que se for necessário sofrer, ele tem que estar disposto a passar por tal. Só que hoje o sofrimento, e assim, às vezes a gente também caracteriza o sofrimento do missionário como algo físico e social. Exemplo, o missionário tem que passar fome, o missionário tem que andar rasgado, descalço, porque senão ele não é missionário. Isso aí é um equívoco. Sim. A questão, até porque a nossa essência não está naquilo que nós temos, ou naquilo.
está em nós, na forma como nós tratamos o outro. Eu conheço muita gente que é pobre, mas é arrogante. E eu conheço pessoas que têm posses, mas são humildes. Então, a humildade não está na aparência, está na essência. Então, vamos lá. As pessoas criaram esse misticismo na mente, esse equívoco de que todo missionário tem que sofrer, porque senão ele não é missionário. Correto. E, na verdade, não é essa a questão. E, assim, o sofrer pelo evangelho nem sempre vai ser a falta da comida, a falta da provisão. Não. O sofrer que eu vejo aqui como perseguição do evangelho é justamente perder a vida. Sim. É igual lá no Estado Islâmico, lá no Irã. Lá no Irã, uma mulher cristã foi pega num ponto de... Não sei se era aeroporto ou rodoviária. Na frente de todos. Ela foi espancada por todo mundo. Todo mundo chegava e dava na cara da mulher. Eu fiquei assim, eu falei, gente, onde que isso aqui no Brasil acontece? Não. Ninguém fazia nada. Todo mundo, só porque ela era cristã, todo mundo vinha e dava cada tapão na cara dela e falava assim, que ela tinha que recitar o Alcorão e negar Jesus, senão ela ia morrer ali, espancada. E é assim que acontece. Olha aí. E Cristo, Mariana, ele nos prometeu poder, não foi para ficar fazendo movimento, mas justamente para suportar essa perseguição. O revestimento de poder que a gente tanto prega, de batismo do Espírito Santo, tudo mais, é para nós sermos revestidos para suportar. Né? Testemunha vem do original de Marte, né? Marte é morrer por causa de uma causa. Só que no Brasil a gente vê, né, no Brasil, que a gente, eu tô cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do poder de Deus, mas a gente não aguenta essas coisas. Né? Muitas pessoas estão negando Jesus por muito menos, quem dirá se for a vida. É uma perseguição de fato mesmo. Com certeza. Baseado nisso que você falou, eu lembro de Paulo falando aos Filipenses, posso tudo naquele que me fortalece. Muita gente prega esse texto de forma equivocada, sempre fora do seu contexto total, colocando como, tipo assim, você pode mais, você pode tudo em Cristo. Não. O que Paulo está dizendo ali, se você discorrer o texto antes, ele está falando de tudo aquilo que ele sofreu. Ele sofreu naufrágio, ele sofreu açoite, prisão. Paulo está declarando ali o quê? Que eu aprendi que em Cristo eu posso todas as coisas. Posso o quê? Posso suportar, como você disse, a perseguição, o açoite, tudo aquilo que de mal sobreveio sobre a vida de Paulo. Ele disse, em Cristo eu me fortaleci. E ele me fortaleceu para suportar. Então, Paulo, ele declara ali o quê? Eu aprendi a tanto ter como não ter, a padecer necessidade quanto a ter bonança. Ele aprendeu que as circunstâncias nem sempre seriam favoráveis, que haveria momentos difíceis, momentos que ele estaria ali entre a vida e a morte, mas todavia ele estava preparado, ele estava fortificado em Cristo. E é isso que a igreja do século XXI não tem. É muito poder, igual você falou, de demonstração, porque eu vejo muito uma coisa também, Felipe. O poder que Jesus disse que daria a nós, que dispensaria a nós, pelo Espírito Santo, era para quê? Para evidenciar as obras de Cristo, né? É para dar continuidade nas obras de Cristo. É para quê? É para trazer liberdade ao cativo. Então, assim, o que eu vejo hoje é que o uso desse poder que muitos atribuem ter é de forma equivocada. Não é para a glória de Deus, não é para resgate de vidas. Pelo contrário, é para aparição própria, para promoção própria. Eu sou cheio do poder porque eu quero mostrar no culto que eu cuspo fogo. Sim. Só que aí eu te pergunto, será que esses mesmos poderosos, esses mesmos cheios do Espírito Santo, se do nada o Brasil agora sofre uma perseguição e para um exército, um tanque de guerra na porta da sua igreja, com homens armados, e dizem assim, ó, joelha todo mundo. A partir de hoje é assim. Ninguém mais adora a Deus. Se vocês não negarem o seu Cristo, vocês vão morrer. Eu te falo sem medo de errar, com toda a veemência. 90% e se bobear 9% negariam Jesus. É verdade, é a triste realidade. Negariam. Não estão preparados. Ô Mariana, mas dentro dessa questão de perseguição, eu busquei dar algumas opções, né? Não soluções, porque a igreja sempre vai ser perseguida, mas para a gente poder, vamos dizer assim, colaborar com os missionários que estão sendo perseguidos. Porque muitas das vezes a gente fala só de perseguição, mas a gente não faz parte, né? A gente não se compadece. Né? E o que eu posso fazer, Felipe, para poder ajudar, para mostrar para o missionário que eu estou junto com ele? Primeira coisa é orar, né? Sabe que quanto tempo
quanto tempo do nosso dia a gente tira para orar por um país que está sendo, os cristãos estão sendo perseguidos? Né? Que muitas vezes a gente fala, mas a gente não ora, né? Ou até mesmo a gente conhece algum missionário que está fora, está sendo perseguido, mas a gente não tem nem a mínima atitude de orar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a questão de preocupação com a vida do missionário. Eu fico vendo hoje, muitas vezes as pessoas pensam assim, ô Felipe, quando eu estiver ganhando X, ou quando eu estiver assim na minha vida, eu vou ajudar um missionário. Só que eu aprendi o seguinte, que eu tenho que fazer a minha parte com aquilo que eu tenho. Se não faz no pouco, no muito, não vai fazer. Sim, isso está na Bíblia. Então, isso vai desde assistência financeira e até mesmo assistência psicológica, emocional. Por exemplo, muitas das vezes, o missionário vai receber uma carta falando, eu estou com você, você não está sozinho, do que assistência financeira. Porque o psicológico envolve muita coisa. Muitas vezes ele está lá, ele até é assistido financeiramente, que é causa rara de acontecer, né? Muitas vezes o missionário é abandonado, um país perseguido e etc. Mas muitas vezes ele está lá assistido financeiramente, mas não tem assistência psicológica, emocional, se sente abandonado no campo. Então, muitas vezes uma carta que a gente faz para um missionário vai ser muito... Mostrar que se importa, né? Mostrar que se importa. Sim, então, pelo fato de a gente não sermos perseguidos aqui, a gente tem que mostrar que, pelo fato de ele estar lá, eu estou junto com ele. Posso não estar fisicamente, mas espiritualmente estou junto com ele, para mostrar que ele não está sozinho. É um apoio que a gente tem que dar. Porque muita gente, fulano de tal, a igreja na China está sendo perseguida, mas estou indiferente para lá. Aqui eu estou tranquilo, tenho minha casa, eu posso ir para a igreja, posso cultuar e não participo do sofrimento do meu próximo. Né? Então, sabe, o Felipe, eu coloquei algo na minha cabeça, eu e o Vitor, a gente conversando por esses dias, a gente tem tomado umas decisões aí baseados naquilo que Deus já vinha nos falando e debaixo de oração, debaixo de uma orientação de Deus, acerca do nosso chamado, acerca daquilo que a gente sabe que Deus quer de nós, e nós chegamos a uma conclusão. Eu e o Vitor, a gente conversando, eu falei, nós falamos um para o outro, eu não quero ser como todo mundo é. Eu não quero fazer o que todo mundo faz, ser só mais um número, fazendo o que todo mundo faz. Não, e isso, quando eu digo isso, entenda, não é com arrogância, com prepotência, querendo achar que eu quero ser melhor que ninguém. Óbvio não. Óbvio que não. Mas eu entendi a base do evangelho de que eu preciso ser mais do que eu sou, fazer mais do que eu faço. Eu entendi que eu quero estar em lugares que ninguém quer estar. Talvez é esse o chamado de Deus na minha vida e eu quero viver isso. Sabe, eu quero fazer o que ninguém quer. Estar onde ninguém quer estar. Eu quero fazer a diferença. Eu quero literalmente, quando chegar o dia de Cristo me recolher, ou seja, no arrebatamento da igreja, ou seja, antes, eu tá tranquila, em paz comigo, de que, tipo assim, eu fiz a minha parte. E que parte foi essa? Eu me dei pela causa do evangelho, eu me doei literalmente, porque eu quero deixar um legado. A gente tem que pensar nisso, a gente precisa deixar um legado. Se a gente parar para pensar, quantas pessoas que depois da sua morte, isso é bíblico, a Bíblia fala sobre isso, o nome delas ainda ecoam, a vida delas ainda falam por si só, por conta do seu testemunho, porque deixaram um legado. E assim, eu não quero ser uma pessoa que apenas passou pela vida, teve a oportunidade de fazer, mas negligenciou, e apenas esteve aqui. Posso até ser salva? Sim. Mas assim, sabe, chegar lá de mão vazia. Eu não quero isso, sabe? Eu quero fazer mais, eu quero romper, sabe, os limites, ainda que isso me custe a vida. Verdade. Sabe? Tá certo. E isso tudo acontece, mano, quando a gente entende o verdadeiro propósito do evangelho. Porque eu fico vendo hoje aqui no Brasil, as coisas estão sendo muito... invertendo muitos valores. Se a gente perguntar, chega para um jovem, ou qualquer um irmão, fala assim, qual é que é a sua referência? Ele vai dizer sempre os famosos pregadores ou cantores. Nunca é o pastor dele, nunca é o pastor dele. Nunca é o pastor dele, nunca é o missionário. A gente lê muito, a gente vê muita pregação de famoso, mas a gente nunca para ler um testemunho de um missionário, né, a biografia de um missionário, né, pessoas que literalmente gastavam a vida deles em prol do evangelho. Né? Enquanto muitos hoje, né, que se dizem pregadores, não têm um estilo de vida missionário, porque eu penso assim, todo crente é missionário.
né? Cada um vai exercer sua vocação no que foi chamado. Mas o chamado é para todo mundo, né? E por todo mundo pregar o evangelho. Só que, infelizmente, a gente se fechou aqui, invertemos os valores e tem uma igreja, né, em diversas partes do mundo que está sofrendo. Então, se a gente tivesse verdadeiros referenciais, se a gente parar para analisar aí, ao longo da história da igreja, existiram diversos homens e mulheres de Deus, missionários, né? E que, se a gente for ler a biografia deles, eles sofreram perseguição. Só que agora a gente tá vindo para o evangelho, crescendo no evangelho, é totalmente antropocêntrico, né? Que Deus vai te tirar de baixo, vai te colocar em cima, que quem te viu na prova, né, vai te ver na bênção, sendo que Deus chamou a gente para sofrer. Né? E vidas de verdadeiro homem de Deus, mostra isso nitidamente. Se olhar aí, Jonathan Edwards, Hudson Taylor, Adoniran Judith, homens que gastaram a vida, né, no campo, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, só que a gente não dá ênfase. A gente quer o pregador famoso, quer ter a vida dele. Sim. E às vezes o pregador famoso, que muitas das vezes a gente não está aqui difamando, denegrindo a imagem de ninguém e nem citando o nome de ninguém, mas assim, a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que ser honesto e coerente em dizer que nem todos aqueles que estão popular aí na mídia têm vida com Deus, gente. Não tem, não. Tem muitos que são só aparência, porque na rede social você pode ser aquilo que você quiser. Você mostra a sua melhor versão. Você mostra a aparência que você quer, mas no secreto, quem tem vida com Deus mesmo, Deus sabe. Então, assim, eu não me iludo com isso, não. Ah, fulano é benção, porque, nossa, veio a igreja, caiu, o fogo caiu. Tem muito fogo estranho por aí. É o que eu falei, tem muito ajuntamento de gente que é barulho de lata vazia. Mas a pessoa tem técnica, a pessoa sabe falar, a pessoa tem eloquência. Aí, assim, bomba, né? Eu sempre falo isso. A gente está vivendo uma geração tão ignorante na palavra, que, assim, as pessoas elas não se importam mais com o que está sendo dito, e sim com quem está dizendo. Eu já percebi isso várias vezes. Às vezes é uma pessoa que está no anonimato. Vamos dar um exemplo. Você e eu falamos algo, biblicamente falando, aquilo não gera efeito nenhum. O povo olha e nem tchum. Aí vem uma pessoa famosa, fala exatamente a mesma coisa que a gente falou, o troço viraliza. Isso. Bomba. Não que eu queira, sabe, que tenha evidência nem nada, mas assim, a gente vê a discrepância do quê? Na verdade, as pessoas não estão atentas pelo que está sendo dito, pela verdade que está naquela palavra, e sim por quem está dizendo. E nessa de se atentar só para quem está falando, eu acabo comendo qualquer coisa, porque eu não verifico, como os crentes de Bereia, se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade. Correto. Não, é fulano que está falando, então tem que ser verdade, porque fulano é bênção. Nem sempre. Nem sempre. E às vezes o homem ele falha, ele pode ser bênção, mas ele pode errar também. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão em busca, na verdade, desse tipo de coisa, desse glamour que o meio evangélico acabou se tornando. Pompa, né? Entendeu? De fama, de fama. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, para a galera que está acompanhando aí, a partir de hoje, começa a mudar os seus referenciais, né? Começa a pesquisar como está a igreja na China, como está a igreja no Irã, né? Vamos ver o que de fato é verdadeiramente igreja, né? Sair desse glamour, dessa fama, e vamos entrar na verdadeira causa do evangelho, né? Porque a perseguição... vamos ser sinceros, né, Felipe? Vamos ser sinceros. Pregar dentro da igreja não estou desfazendo, não, porque eu prego. Mas, assim, pregar dentro da igreja, a nível se comparando a um missionário no campo, igual você está falando aí dentro de uma janela 10/40, dentro de um lugar onde há realmente, eminentemente, uma perseguição, pregar dentro da igreja é muito fácil, gente. Fácil. Não sofre retaliação. O mínimo que pode acontecer é alguém não gostar da palavra que você levou, mas isso acontece. Mas assim, você não sofre retaliação. Você está ali, você prega, você é ovacionado, você ganha reconhecimento, as pessoas ali te bajulam, te dão um presente, te dão uma oferta. Ou seja, é muito fácil pregar dentro da igreja, filho. Agora eu quero ver. Por isso que a gente tem que dar o devido valor ao missionário e à igreja perseguida, porque eles estão pregando sem holofote, sem reconhecimento. Muitas das vezes ninguém está vendo, porque se pegar morre, é escondido, não está sendo reconhecido, não está dentro de um cartaz, não está dentro de um grande congresso, mas está fazendo diferença por quê? Porque está levando o evangelho aonde não tem acesso. Isso aí. Ele não está fazendo uma coisa que todo mundo faz. Isso é verdade. Ele está fazendo algo que poucos fazem.
É. E o que você falou é interessante, questão de congresso. Eu fico para morrer, Mariana. Congresso de missões que não tem um missionário pregando. Vou além, filho. Quantas missionárias eu conheço consagradas, separadas em missionárias? Se alguém não sabe, eu vou falar aqui. Eu não sou missionária por consagração. Ainda não, e nem me preocupo com isso. Tem muita gente que fala sobre isso. Ah, não acredito e tal. Por quê? Porque, na verdade, no início, isso me incomodava, porque as pessoas ficavam assim, missionária, missionária, e eu, no início eu ficava, gente, eu não sou missionária. Aí, depois de muito tempo, eu não ia ficar mais nessa relutância, sou, não sou, sou, não sou, até porque eu sei do chamado. Eu reconheço o chamado de Deus na minha vida e eu entendo que isso independe de nomenclatura, isso depende de uma consagração ou de um cargo eclesiástico. Correto. Isso independe, entendeu? É como você disse, todo cristão que exerce a pregação do evangelho, ele é um missionário. Ponto. E eu nunca me preocupei com isso, com ser ou não ser reconhecida missionária ou não. Até porque eu sei que eu faço missões, mesmo não sendo. Sim. Entende? Mas a quantidade de gente que eu conheço que, apesar de eu não ser missionária consagrada pela igreja, eu sou formada em missiologia. Então, eu me considero uma missionária. Tá? Mas a questão é, muitas mulheres que eu conheço que foram consagradas em missionária foram porque o marido é pastor e ela tinha que ter um cargo, aí colocam ela como missionária. Nunca fez missões, nem sabe do que se trata. Pegou. Conheço muita gente dentro de igreja que é consagrada missionário e que nunca se envolveu com missões. E aí? Aí complica. Porque a gente mostra que o nosso foco tá no lugar errado. Enquanto tá no status. Tá no status. Sim. Entendeu? Tá no nome, tá na prerrogativa que carrega o nome. Fulano de tal, não. E aí? Exerce? Não. Se não exerce, não é. É de fachada. É de fachada. É o mesmo que você disse, é o mesmo que ter um culto de missões onde não há um missionário que pregue. Ou que a mensagem não é nem um pouco voltada às missões. Porque tem gente que vai pregar em culto de missões e prega avivamento, prega um monte de coisa nada a ver, tipo, que não prega o que é para ser pregado. Então a gente vê, Mariana, que a situação está complicada, né? Infelizmente a igreja está sendo perseguida e às vezes nós estamos indiferentes com isso. Então a gente tem que parar para analisar, porque igual eu já falei aqui, se a gente não é perseguido, é porque a gente está falhando no nosso propósito. Então a gente, né? Porque a gente quer colocar muito a culpa vamos dizer assim, no sistema. Mas eu penso assim, que a mudança começa do menor para o maior. Então tem que começar a partir de nós, né? Então eu tenho que mudar meu estilo de vida. Será que eu estou tendo um estilo de vida missionário? Será que eu estou contribuindo para missões? Será que eu estou cumprindo meu papel, meu propósito de vida? Porque, igual você leu, está escrito na Bíblia de Timóteo, aqueles que querem viver uma vida piedosa vão ser perseguidos. Só que, infelizmente, a gente está desviando do nosso propósito, enquanto tem pessoas padecendo, né? Literalmente. Então, assim, para a gente encerrar, você orar pela gente, que nós possamos, todo mundo que está acompanhando a live, eu quero agradecer a presença de todos vocês, vai ficar salva a live. Foi um tempo curto, mas um tempo de despertamento, é um assunto muito discutível, que não se esgota, tá? Mas que você possa entender a sua importância quanto igreja, como organismo vivo na Terra, que você possa entender a sua relevância, tanto na parte social quanto na parte espiritual, e que você assuma essa responsabilidade de ser igreja. Pare de perder tempo com questões vãs, com questões que não edificam. Passe a viver verdadeiramente pela causa do Evangelho. Assuma a sua identidade em Cristo. Pare de se desculpar por não fazer. Como o Felipe falou, a mudança parte de nós. Então, assim, ainda que não façam, ainda que a sua igreja não faça, ainda que todos não façam, faça você. Parte de você a mudança que você quer para o mundo. Sabe? E você assuma a sua identidade, a sua responsabilidade quanto igreja de Cristo, assuma a aparência de Cristo nas suas ações, para que possamos evidenciar isso. Por onde quer que nós passamos, podemos fazer a diferença. E parar com essa bobeirinha de fulano não me deu a paz do Senhor, fulano não me deu a oportunidade, está me perseguindo. Não, isso não é perseguição. Entenda que perseguição
que nós estamos nos referindo aqui é perda dos seus direitos sendo violados e você correndo risco de morte. Graças ao bom Deus, nós não passamos por isso. Nós estamos vivendo num país laico, num país onde ainda que existem divergências de opiniões, de valores, nós temos o livre acesso ao Evangelho, nós temos a liberdade de adoração, de culto, de proclamar nossa fé. Então faça isso. Aproveite essa liberdade que você tenha, pregue a Cristo em tempo e fora de tempo e não se ocupe com questões tolas, mas se ocupe com a verdade do Evangelho. Amém? Busque pra galera buscar estudar sobre missões também, né? Esse ano eu mudei meu foco, Mariana. No final do ano passado eu estava olhando minha biblioteca aqui em casa, não tinha um livro de missão. Falei, pera aí, alguma coisa está errada. Aí foi quando eu mandei mensagem para você, mandei mensagem para o Claudio Novo, falei, não, esse ano eu vou estudar missões. E graças a Deus minha concepção tem mudado do que eu pensava de missões, porque eu, como você disse, eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais um famosinho gospel. Eu quero ser um homem a qual deixou um legado aqui na Terra, né? E que faça missões. Porque Jesus não morreu para eu ficar aparecendo em cartaz e ser famoso. Jesus morreu para eu ser salvo e trabalhar para o reino dele, né? Ganhando almas, cuidando de vidas. Então, galera, passa a estudar missões, né? A gente tem, a Mariana tem, né? A agência Vivendo por Algo Maior. Você que quer, né? Ela não fala isso não, eu estou falando por ela. Você que quer, de fato, né? Ora a Deus, entre em contato com ela, né? A agência está aberta, né, Mariana? Para voluntários. Tá, vou colocar aí, ó, o arroba dela. Entendeu? Busque, pergunte, busque cultivar amizade com pessoas que literalmente fazem missões, né? Que não tem só o título. E vamos começar a mudança por nós, né? Vamos assumir a responsabilidade, né? Chega de terceirizar. Verdade. Ora para nós aí, para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nós estamos para te agradecer por esse momento de comunhão, esse momento de conscientização. Pai, que o Senhor venha nos abençoar, abrir nossa mente, venha nos incomodar, Pai, para fazer missões, para se preocupar com o próximo, com o nosso irmão que está padecendo, que está sendo perseguido, Pai, perdendo casa, perdendo família, perdendo a vida, perdendo seus direitos. Pai, que o Senhor venha nos despertar como igreja, Senhor, para ser o braço, para assistir aquele que está sendo perseguido. Nos incomoda, Pai, para a gente gastar nossa vida em prol do Evangelho. Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha, Pai, nos abrir portas para a gente ser missionários. Para nós sermos, Pai, a pessoa que ajuda, para nós sermos usados para abençoar as pessoas que estão em perseguição. Desperta a igreja. Não só aqui no Fluminense, mas no Brasil e no mundo, para fazer missões. Nos desperta para cumprir o nosso propósito. E se for necessário nós sermos perseguidos e até mesmo perder nossa vida, nós estamos dizendo, eis-me aqui, Senhor. Nos dá o poder para ser testemunha, nos dá o poder, se for necessário, para padecer, mas o seu nome ser glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Que Deus em Cristo te abençoe sua vida, seu ministério, tudo que leva seu nome, sua casa. Amém. E tamo junto. Tamo junto, tá bom? Muito obrigado. Com Deus. Com Deus. Amém. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. Que essa palavra possa permear nos nossos corações e que nós possamos, a partir de hoje, mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa visão quanto, de fato, exercermos o nosso papel de igreja. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.